Olá, você está no canal Escatologia Plena, eu sou Erivelto Soares e neste vídeo eu quero falar sobre o soar da última trombeta. Você sabe que a tradição religiosa tem ensinado ao longo dos séculos que estamos vivendo nos dias finais da história e que a qualquer momento estaremos sujeitos a ouvir o som da última trombeta. O problema é entender o que seja o soar dessa última trombeta, porque imagina-se que isso seja de uma forma literal, um anjo vindo do céu, com um chofar, possa tocar uma nota e chamar a atenção de todos os povos e nações para o dia do grande julgamento, como também pode ser outro instrumento de sopro qualquer. O problema justamente incorre em descobrir o que seja esse soar da trombeta. Mas a Bíblia deixa-nos esclarecido, porque a própria palavra de Deus nos leva ao entendimento do que ela se refere. Lá em Apocalipse capítulo 10, no versículo 7, está escrito: mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. Então vejam que o soar da trombeta de Deus tem a ver com o que? Segundo o texto aqui que acabamos de relatar, ao mistério de Deus que seria revelado. Então, a partir do momento que a trombeta soou, mostra, segundo o texto lido, que o mistério foi revelado, ou seja, o soar da trombeta é a manifestação desse mistério que outrora estava em oculto, mas que aprove a Deus torná-lo conhecido. E como é que isso foi notório, uma vez que essa trombeta já soou no primeiro século da era cristã? Nós podemos ver isso claramente dentro de vários textos da Bíblia, e eu quero frisar aqui alguns importantes dentro dessa percepção, daquilo que consta Efésios capítulo 1, no versículo 3 ao 14, quando você encontra ali o apóstolo Paulo se dirigindo à igreja gentílica de Éfeso, mostrando a eles a questão cujo qual o Senhor colocou os gentios dentro da aliança, possibilitando as bênçãos prometidas, que anteriormente estava totalmente voltada a Israel nação, mas passou a ser a Israel espiritual, que constitui-se de judeus como gentios, a saber que os gentios tornaram-se herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus. Isso aqui é bem claro no que está escrito Efésios capítulo 3, do versículo 1 ao 12, que diz o apóstolo Paulo naquela ocasião: por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros. Pois, segundo uma revelação que me foi dada a conhecer, o mistério, conforme eu escrevi há pouco, resumidamente, pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. Então a igreja passou a ter conhecimento desse grande mistério que outrora estava em oculto, a saber que ela, a igreja, que constitui-se de judeus e gentios, que pela fé estão ligadas a Cristo, fazendo-a totalmente herdeira de Deus e co-herdeiras com Cristo Jesus das promessas, que é proveniente do Evangelho. Então, isso foi totalmente manifesto nos dias do ministério do apóstolo Paulo. Ele fez 3 viagens missionárias importantes para com que esse mistério se tornasse conhecido, e ele termina o ministério dizendo que cumpriu
cabalmente o seu ministério. Então, se Paulo cumpriu cabalmente o seu ministério, obviamente o mistério que estava em oculto foi manifesto à igreja. A igreja conheceu de uma forma plena os mistérios ocultos de Deus. E isso leva-nos a entender que a sétima trombeta soou. Então, o mistério de Deus sendo anunciado e alcançado todo mundo, deu a notoriedade de que a trombeta soou. Mas não para por aqui. Se a trombeta soou, então, obviamente, Jesus já reina em glória. Porque essa questão não apenas evidencia os fatos do evento, mas também atesta a questão do cumprimento. Porque está tudo dentro da mesma questão. Se a última trombeta soou, obviamente, Jesus também veio em glória, estabeleceu seu reino e reina pelo século dos séculos. Veja que as duas coisas estão em conexão. O som da trombeta, o mistério revelado, e em seguida o retorno de Cristo em glória, estabelecendo assim o seu eterno reino entre as nações em nome do Senhor Jesus. Isso é claro, está escrito, Apocalipse capítulo 11, no versículo 15, diz a palavra: o sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Então veja que coisa interessante. Ao soar da sétima trombeta, o mistério de Deus fora revelada à igreja e consecutivamente Jesus passou a reinar soberanamente, estabelecendo o seu reinado pelo século dos séculos. Livro de Mateus capítulo 24, no versículo 14, é mais um texto interessante que leva-nos à compreensão nítida de que a última trombeta, a sétima trombeta, já soou. E o Senhor já estabeleceu seu reino e reina pelo século dos séculos. Mateus capítulo 24, versículo 14 diz: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Veja que coisa interessante. Uma coisa liga a outra. O evangelho seria pregado em todo o mundo. E isso foi notório com o ministério do apóstolo Paulo aos gentios, levando a todo mundo o conhecimento do reino de Deus e pelo evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Uma vez que se tornou conhecido esses mistérios, que foi notória à igreja, então Jesus veio em glória. O fim veio. O fim de quê? O fim da velha dispensação e o estabelecimento de uma nova aliança, de uma nova dispensação, cujo qual é bem mais superior do que a primeira, que era fraca e inútil. Então o vídeo foi justamente para tratar desse assunto. Não temos que mais ficar preocupados ou ficar esperançosos que um dia a trombeta há de soar, porque não tem conotação do que a Bíblia relata, do que seja o toque do soar da última trombeta e do que ela representa para a igreja hoje, nesses tempos em que vivemos. A trombeta soou no primeiro século. O Senhor Jesus veio com o seu reino de glória, passou a reinar ainda no primeiro século da era cristã. Isso é um fato, está escrito e assim eu creio. Um abraço e até a próxima oportunidade.